Meus irmãos e meus amigos, é gratificante poder estarmos juntos de novo, diante da santa, bendita e poderosa palavra do Senhor. Gostaria de trazer, nessa série de estudos, uma palavra baseada na palavra de Deus. Eu quero usar a palavra para explicar a própria palavra. Palavra é um substantivo com som que tem o seu próprio significado, a sua própria significação. Portanto, estaremos, a partir deste momento, usando a palavra de Deus escrita para trazer ao nosso coração aquilo que Ele quer que nós saibamos, a revelação de Deus para as nossas vidas. Sou grato a você que tem nos assistido, que tem compartilhado as mensagens aos seus grupos de WhatsApp, aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus familiares. Muito obrigado pela sua participação. Minha intenção, desejo e oração é que a palavra aqui pregada possa estar te fazendo bem, fortalecendo a sua alma, o seu coração. A você, meu querido irmão, que possa crescer espiritualmente, e a você, meu amigo, que ainda não é uma pessoa salva, possa acertar o caminho da salvação, que é o próprio Jesus, a palavra de Deus. Eu gostaria de estar introduzindo a nossa mensagem de hoje, a primeira mensagem dessa série sobre a palavra, lendo Isaías capítulo 55, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia para mim. Assim, ou antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Não é interessante o que Deus ousa dizer aqui para nós? Primeiro, ele usa o pronome de posse para declarar que a palavra escrita aqui é a palavra dele. Assim será a minha palavra. E quando ele usa a palavra, ele usa também dizer que a palavra sai dele, algo inerente dele. A palavra que sair da minha boca, tanto a palavra quanto a boca são de Deus, ambas são usadas para se comunicar com o ser humano. É muito interessante como Deus se comunica conosco através da sua palavra. E uma palavra que sai da sua própria boca. Nós temos hoje este substantivo que é palavra de Deus, como instrumento ou como revelação de Deus, a maneira como ele se comunica conosco, como ele se revela a nós. A palavra é dele. Como disse o próprio apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda epístola, nenhuma profecia ou palavra é de particular interpretação. Toda a palavra na Bíblia é de Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. E queremos usar essa palavra escrita para estar aqui trazendo algumas lições profundas, educativas, orientadoras, que nos fortalecerá com certeza a entendermos melhor a palavra de Deus escrita para nós. Talvez um dos textos mais claros sobre a palavra como um substantivo, ou seja, um som articulado com significações, é aquilo que Paulo escreveu na sua primeira carta, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, eu vou estar lendo o versículo 10, o que escreveu o apóstolo Paulo. Ele disse o seguinte, capítulo 14,
versículo 10 da sua primeira epístola. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas sem significação. Todas as línguas, todos os sons que existem no mundo têm uma significação. É verdade, se você ouvir um pássaro cantando, o canto do pássaro para nós não tem nenhum sentido, nem um significado. Porém, para a espécie, tem grande significado. Eles as compreendem, ou compreende perfeitamente, porque para a espécie é um som que tem significado. Ora, a palavra de Deus é um som articulado que tem em si um próprio, ou seja, sua própria significação, e aqueles que têm o Espírito de Deus, disse Paulo, pode compreender perfeitamente, porque é o Espírito Santo de Deus que traduz para nós a palavra de Deus após nos revelar os segredos de Deus, disse ele escrevendo aos Coríntios. Portanto, aqui ele diz que nenhuma voz no mundo é sem significação para falar da palavra de Deus. E ainda nos versos 7, 8 e 9, Paulo vai dizer para nós o seguinte: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, sejam flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se entenderá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Verso 8. Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras inteligíveis ou bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estaríeis como que falando ao ar. Portanto, Paulo está usando aqui dizer para nós que quando nós falamos, a nossa palavra é um som articulado, é um som que em si traz a sua própria significação. Ora, o que Deus disse é muito sério. Ele diz: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Portanto, a palavra de Deus tem em si o seu próprio significado, que não pode ser mudado, não pode ser distorcido, não pode ser contestado pelo ser humano. A palavra de Deus, ela é de Deus para nós. E não é interessante que nós tenhamos hoje esta palavra, esta voz, este som articulado, escrito, ou escrita na palavra dele, na Bíblia Sagrada? Interessante como Deus, querendo interagir conosco, querendo que nós entendêssemos a sua palavra, ele deixou escrita e traduzida pelos tradutores na nossa própria língua. Portanto, é muito interessante como Deus interage conosco através da sua palavra. Por isso nós estaremos aqui, a partir deste momento, trazendo algumas lições baseadas na palavra de Deus. Essa palavra poderosa, aquela mesma palavra que uma vez pronunciada por Deus no Monte Sinai, o povo de Israel não podia, não suportava, não aguentava ouvi-la. E eles diziam a Moisés: ouça você e você fala para nós aquilo que Deus está falando. Essa é uma palavra poderosa. Porém, Deus a permitiu que fosse escrita para nós poder examiná-la, entendê-la e compreender Deus como Ele quer que seja compreendido pelo ser humano. Portanto, ousamos dizer que a palavra de Deus escrita é a revelação de Deus, é a comunicação de Deus ao ser humano, e uma revelação completa. Tudo que Deus queria que nós, homens, pecadores, soubéssemos, Ele deixou escrito para nós, de maneira que nós podemos ler na Bíblia Sagrada as próprias palavras de Deus
em forma de letras, de palavras, frases e textos. Graças a Deus por Ele ter deixado a sua palavra escrita para nós. Ainda, no verso 14 do capítulo 14 da Epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz para nós o seguinte: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ele está aqui falando aos coríntios em relação ao dom temporário das línguas, chamadas desconhecidas ou idiomas. Ele está dizendo que é necessário que nós usemos a nossa língua para pronunciarmos palavras inteligíveis, a fim de que se possa compreender. Portanto, na Bíblia Sagrada não há línguas estranhas. Eis aqui uma das razões porque não há línguas estranhas. Existem idiomas que outras pessoas não compreendem, mas para tais pessoas, elas são compreendidas quando são usadas no seu próprio idioma, ou no seu próprio idioma. Um exemplo, na cidade de Jerusalém, na época de Pedro e dos apóstolos, habitava ali várias nações de judeus, pessoas religiosas que moravam em Jerusalém. E quando se cumpriu a promessa do profeta Joel, profecia dada por Deus ao profeta Joel no capítulo 2, se cumpre então essa profecia sobre o derramamento do poder do Espírito Santo sobre os seus servos e suas servas, e se aconteceu isso no capítulo 2 de Atos. Todas as nações que estavam em Jerusalém e que usavam outros idiomas diferentes, você pode ler o texto, eles disseram num dado momento: espera aqui, não são galileus estes homens que estão falando? Porque nós entendemos na nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então entendemos também que a palavra escrita é para glorificar a Deus, é para exaltar a Deus, nunca exaltar o homem. Daí então, algumas pessoas usam como pretexto a língua estranha, como dizem eles que não existem na palavra de Deus, para glorificarem-se a si mesmo. É como Paulo acabou de dizer aqui, ou escrever para nós no capítulo 14, verso 14 da sua primeira epístola aos Coríntios. Porque se eu orar em língua desconhecida, ou idioma que não é conhecido, para as pessoas a quem eu estou falando, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Certa vez, esteve um pastor americano em nossa igreja, e ele, para falar sobre idiomas, sobre outras línguas que não são conhecidas por nós, ele usou orar em inglês. E quando ele terminou de orar, ele perguntou para nós se nós havíamos entendido. E dissemos: é claro que não. O senhor orou em inglês e nós não conhecemos o inglês. Então, ele estava dando um exemplo de que se nós, com a nossa língua, não pronunciarmos palavras inteligíveis, o outro não vai entender o que estamos falando. Portanto, as línguas dos anjos também não são razões para usarmos aqui um termo desconhecido para as pessoas a quem estamos falando, mesmo porque todas as vezes que os anjos falaram, os homens entenderam. Os anjos apareceram a Abraão, apareceram a Ló e outros muitos homens de Deus, e todas as vezes que eles apareceram e falaram, ficou registrada na Bíblia Sagrada a sua palavra. Portanto, palavras inteligíveis, um som articulado que tem o seu próprio significado. Assim também a palavra de Deus para nós. Ainda Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, há outro texto interessante que precisa ser lido dentro desse contexto aqui. Olha o que ele vai dizer para nós, o versículo 1 e o versículo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco,
anunciando-vos o testemunho de Deus, ou seja, a palavra de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, uma língua que todos pudessem entender. A crucificação de Cristo, ela é dita em palavras claras, de maneira que nós a entendemos. Ainda, neste mesmo capítulo 2, verso 4 e 5, disse o apóstolo Paulo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por que Paulo usou aqui a demonstração de Espírito e de poder para falar aos coríntios? Ele vai dizer no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entendemos que a palavra escrita, ou oralmente falada por Deus ou pelos apóstolos, ou os profetas, é o poder de Deus. Como disse Paulo escrevendo aos Romanos, a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Entendemos que o Evangelho é um conjunto de palavras que expressam boas novas, como está escrito lá em Lucas capítulo 2, quando Jesus nasceu, os anjos do céu trouxeram as boas novas, dizendo: eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que nasceu da cidade de Davi o Cristo, que é o Salvador do mundo. Portanto, a palavra de Deus, ela é, na verdade, o som que tem o seu próprio significado, que quando usada da maneira correta, como Deus quer que seja usada, ela nos traz grandes benefícios. O apóstolo, ou seja, o profeta Isaías, foi o homem usado por Deus, entre tantos outros homens, usados e movidos por Deus, para escrever aquilo que Deus queria que nós soubéssemos. Portanto, eu quero terminar a nossa exortação, o nosso esclarecimento e a nossa introdução a este assunto, a palavra, e especialmente a palavra de Deus na Bíblia. Eu quero terminar lendo outro texto escrito pelo apóstolo Paulo, quando ele exortava a Timóteo, pregador dessa palavra, no capítulo 1 da sua primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele disse para Timóteo o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Esta aqui é uma palavra fiel e digna, merecedora de toda a aceitação. Há aqueles que dizem que a palavra de Deus deve ser lida esporadicamente, em partes. Não, o próprio Paulo, que foi encarregado de trazer para nós a palavra de Deus, ele disse: toda esta palavra, ou seja, essa palavra, ela é digna de toda a aceitação. Não apenas digna de aceitação, mas ela é fiel. Podemos confiar, podemos acreditar, podemos esperar que tudo aquilo que a palavra de Deus diz para nós é a verdade. A Bíblia não contém a palavra, não contém a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade. Voltando ao texto que lemos inicialmente, como Deus usou falar através do profeta Isaías: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará prosperar naquilo para que a enviei. Quer dizer, tudo que Deus falou através da sua palavra, mais cedo ou mais tarde, há de se cumprir. Espero que você tenha compreendido essa introdução à palavra que estamos aqui usando, da qual estaremos extraindo algumas mensagens baseadas nesta palavra para fortalecer o nosso coração. Eu quero terminar orando ao Senhor
por mim, por você, por nós, pela sua família. Espero que você esteja também orando por mim, a fim de que Deus me dê a ousadia e a capacidade de estar usando essa palavra bendita e poderosa para trazer a você o recado do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por ter deixado conosco escrita a tua palavra, através da qual nós compreendemos os teus desígnios, compreendemos os teus desejos, por ela somos exortados, animados, mas também somos repreendidos, mas somos ensinados a crescermos espiritualmente, a fim de que pratiquemos boas obras e obras que venham glorificar o teu nome. Abençoa as pessoas que nos acompanham, ó Deus, através do canal Encontro com a Verdade, aqueles que se inscreveram no canal, ou aquelas pessoas que estão na linha de transmissão, que de alguma maneira estão recebendo estas mensagens, que sejam ricamente abençoadas pelo Senhor. Abre as nossas mentes e que o nosso coração seja dilatado, aberto para receber mais uma vez a tua palavra. Que glorificado, exaltado seja o teu santo e bendito nome, porque oramos agradecidos no precioso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos e meus amigos, até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir.